Oi, pessoal! Aqui quem está falando é a Belinha. Hoje eu estou aqui por um convite muito especial que eu recebi da tia Jéssica. A tia Jessi, ela me convidou para vir aqui participar de um evento super bacana que ela está promovendo, uma história na Galeria dos Heróis da Fé. Então, eu fui convidada para escolher um dos heróis da fé e contar para vocês essa história. E eu fiquei muito contente com esse convite, sabe? Daí eu fiquei pensando, qual seria o personagem que eu poderia contar para vocês a história? Qual seria o personagem que me chama muito a atenção e que diz muito ao meu coração? Então eu pensei e resolvi dar uma olhadinha num livro muito especial para que eu tivesse uma ideia. Daí eu peguei a Bíblia Sagrada, que é um livro cheio de histórias maravilhosas que nós temos muito a aprender com elas. E resolvi que ia contar uma história em especial que eu gosto muito. Apesar de que eu gosto de todas as histórias que estão nesse livro. Mas eu resolvi hoje contar para vocês, aceitando carinhosamente o convite da tia Jessi, a história do rei Davi. Então vamos lá? Atenção! Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, lá em Israel, um casal que tinham 8 filhos, Jessé e Nitzivete. E o mais novo desses 8 filhos se chamava Davi. Davi era muito obediente. Tudo que seus pais pediam, ele sempre fazia com muita atenção. Um dia, seu pai pediu para que Davi o ajudasse a tomar conta das ovelhas. Davi ficou muito contente, porque além dele adorar ajudar, ele também adorava as ovelhas. Então ele começou a aprender a tomar conta das ovelhas. Até que um outro dia, seu pai, o Jessé, chamou ele e disse assim: meu filho, você, apesar de ser ainda uma criança pequena, já tem muita responsabilidade e você é muito obediente. Então, a partir de agora, você vai começar a tomar conta das ovelhas lá no pasto, lá longe da nossa casa. Davi ficou todo contente com essa novidade e resolveu que ia obedecer o pai, claro, como ele sempre fazia. Antes de sair, ele pegou algumas coisas para levar consigo. Ele pegou o seu alfanje de pastor, que é feito uma sacola própria para carregar pedras. Pegou também sua funda, que é tipo um estilingue. Pegou a sua capa e pegou a sua harpa. Antes de sair, Davi orou ao Senhor e disse assim: querido Deus, por favor, iluminai o meu caminho, ajudai-me a cuidar de todas as ovelhas. Amém. Assim, Davi se sentia protegido, e assim ele foi. Quando chegou lá, ele olhou todas as ovelhas, uma a uma, e pôde perceber que as ovelhinhas eram muito gostosas de fazer carinho, e ele ficou muito contente de poder estar perto daquelas ovelhinhas tão fofinhas, e ele fazia o seu trabalho sempre com muito carinho. Depois de contar todas as ovelhinhas, Davi começou a tocar sua harpa, e ele tocava lindos salmos, sempre louvando ao Senhor. E as ovelhinhas também adoravam ficar ouvindo o Davi tocando sua harpa. E naquelas tardes, Davi passava longas horas tocando harpa e pastorando as suas ovelhas. Até que um dia, ao cair da tarde, Davi contou todas as ovelhas antes de ir embora e percebeu que estava faltando uma. Então ele ficou extremamente preocupado e começou a olhar para um lado, olhar para o outro lado. Ele precisava achar aquela ovelhinha desgarrada do rebanho. Ele não podia deixar nenhuma ovelhinha para trás. Então ele avistou lá do outro lado do pasto, lá depois da cerca, a ovelhinha perdida, e perto dela estava chegando um terrível e enorme leão. O Davi correu, e na hora que o leão estava preparado para
devorar a ovelhinha. Davi se jogou na frente do leão e disse assim: vai embora, seu leão bravo e feio, em nome do Senhor Deus, porque Deus vai me dar coragem e eu vou enfrentar você e você não vai ser capaz de devorar nem a mim, muito menos alguma ovelhinha minha. Vai embora, seu leão, vai embora. Pegou seu cajado e deu uma cajadada na cabeça do leão, que sem entender nada foi embora com um rabinho entre as pernas. Davi fez uma oração em agradecimento a Deus e foi para casa todo contente. Quando chegou em casa, Jessé, seu pai, perguntou como havia sido seu dia. Então, ele contou aquela história do leão. Ele contou tudo o que tinha acontecido e como Deus tinha protegido ele daquele grande perigo que era o leão. E aí a mãe dele, que estava ouvindo tudo, veio e disse assim: glórias a Deus que salvou o meu filho, que salvou as ovelhinhas. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Lá na família de Davi, todos eram muito tementes a Deus. E Davi cresceu sempre um menino muito obediente, sabendo quais eram as tarefas que ele precisava cumprir. E com isso, Davi foi se transformando num homem sempre muito corajoso, porque ele obedecia e essa obediência ia dando coragem a ele. E ele tinha muitas coisas que aconteciam na vida dele. Davi foi se transformando num homem super temente a Deus. E ele teve a oportunidade de derrotar um gigante. O gigante Golias. E além de derrotar o gigante, o Davi se transformou em rei, de acordo com a sua bondade, de acordo com todas as coisas boas que vinham ao seu coração. E todos daquela época diziam que o Davi era protegido por Deus. Davi se transformou num grande guerreiro, ganhou muitas batalhas, conquistou muitos exércitos e, apesar de ter cometido muitos erros, como ser humano que ele era, até hoje ele é conhecido como sendo um homem segundo o coração de Deus, que quer dizer que ele sempre foi obediente ao Pai e sempre se arrependeu de todos os pecados que cometeu. E essa é a grande lição que Davi deixa para a gente: sermos segundo o coração de Deus, sermos obedientes e sermos arrependidos de todos os erros que nós cometermos. E Davi tem uma história muito grande, muito cheia de aventuras, mas isso fica para uma outra vez, porque por agora a história terminou e a boquinha de quem contou ainda nem esfriou. E para todos vocês, um beijo na ponta do nariz e até uma outra vez. Tchau, pessoal! A todos vocês, a paz do Senhor. Fiquem com Deus.